O general Francisco Franco liderou o golpe militar que tomou o poder na Espanha, durante a Guerra Civil de 1936 a 1939. Militares e conservadores se rebelaram tomando o poder pela força. Em 1936, Franco criou o Comitê de Defesa Nacional, grupo militar que se rebelou contra a República, e venceu a Guerra Civil Espanhola. Franco defendia o conservadorismo da unidade nacional espanhola. No entanto, seu regime ditatorial mantinha a divisão de poderes apenas como fachada. Os acordos entre o general Francisco Franco, Hitler e Mussolini consolidou alianças fascistas e nazistas, influenciando a política europeia e contribuindo para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola foi o palco que serviu de ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Durante o período junho e julho de 1936, a Espanha passou por eventos verdadeiramente revolucionários. Todos os combatentes sabiam que a data escolhida para o levante estava entre 10 e 20 de julho. Nesse período, os contatos entre os militares mais conservadores aumentaram, visando organizar um golpe de Estado. No dia 11 de julho, um avião partiu de Londres, transportando o general franquista para o protetorado espanhol em Marrocos, que era considerado o ponto fraco da República. A conspiração foi planejada tanto no protetorado espanhol quanto em Marrocos. O ataque pegou de surpresa tanto as autoridades republicanas quanto o governo de Madrid. Enquanto isso, o estado de guerra foi declarado e anunciado pelo rádio. Naquela manhã, às 5 horas, o líder da conspiração enviou um telegrama para várias guarnições, informando que essa noite, Lena Adalut dará à luz uma linda criança, sinalizando o início da revolta, que não podia ser adiada. Assim deu início à Guerra Civil. É o último dos recursos. Uma estagnação interna transforma conhecidos em inimigos de um dia para o outro. As discordâncias são evidentes, e o governo colapsa. Um laço trágico surge, onde diferentes ideologias políticas se agrupam em dois lados, prontos para se destruírem mutuamente. Início da guerra. Laços familiares e histórias pessoais serão divididos pela geografia do conflito por quase 3 anos. Duas Espanhas opostas emergem, enquanto uma terceira imagem de uma Espanha unida apenas deseja viver em paz. Mas será devastado pela guerra, pela revolução e pelas consequências de ambos os lados. No sábado, 18 de julho, uma série de revoltas rápidas ocorre em Aragão, Velha Castela e Andaluzia. Com a participação dos equetés, mais de 30 mil voluntários tomaram as ruas nos primeiros dias. Em 19 de julho, a maioria das guarnições militares se levantou contra o governo da República. O governo republicano, que não era liderado por Casares Quiloga, falhou em impedir o golpe naquela mesma tarde, deixando o controle das ruas nas mãos de revolucionários incertos. A situação ao governo da República, que distribuiu armas às milícias e sindicatos, provocou uma onda de euforia revolucionária entre seus membros. Os eventos mais decisivos dos primeiros dias ocorreram nas duas cidades mais importantes do país, Madrid e Barcelona. A revolta falhou em ambas as cidades, que permaneceram leais à República. Em 19 de julho de 1936, centenas de milicianos chegaram ao quartel da Montanha para apreender os 60 mil ferrolhos dos fuzis e combater o levante militar. No dia seguinte, o quartel foi tomado, resultando na morte de mais de 200 homens e em dezenas de feridos. O general Fanjul, responsável pela revolta em Madrid, foi capturado. Esse fator pressionou e o condenou à morte. E a vingança política, de bairro e até familiar, começa em Madrid. A revolta revolucionária foi desencadeada depois que a tentativa de levante foi adiada. Em Barcelona, segundo os anarquistas e as forças de segurança leais ao governo, pondo fim ao levante liderado pelo general Godi.
No dia 21 de julho, todo o território catalão está finalmente nas mãos dos republicanos. A Nova Castela permanece no poder da República. A rebelião militar é reprimida em Guadalajara e os nacionais são detidos em Seguenta. O comandante Ortil de Zárate foi preso em Guadalajara, no dia 22 de julho, e fuzilado à noite, em Bilbao, assim que chegam as primeiras notícias. Após a estabilização, o governo toma o cuidado de encaminhar todas as ligações telefônicas para o gabinete do governador civil. Quando o general Molá telefonou desta Pamplona ao governo militar de Bilbao, com a ordem de subleva-te, o telefonema recebido pelo governador civil e o levantamento militar não se espalharam. O general Cabanelas declara estado de guerra em Saragossa, encontrando pouca resistência em todo o território, tendo a cidade tomada pelos rebeldes. Nas Astúrias, o coronel Aranta convence o governo para que as colunas mineiras saiam e vão defender Madrid. Em 20 de julho, declarou estado de guerra em Oviedo. A sua visão, serenidade, inteligência, método e coragem permitem-lhe corresponder a todas as expectativas e ter sucesso na capital do Principado. O aspecto geral da polícia, que Podilano comanda dosando imaginação, coragem e autoridade pessoal, consegue uma tarefa impossível. A cidade é um dos bastiões republicanos e ninguém pode esperar que ela caia ao lado dos rebeldes, mas que Podiliano consiga tomá-la em apenas 3 dias. No dia 21 de julho, o Muro do General foi destruído num acidente de avião perto de Lisboa. O número de voluntários de ambos os lados é muito importante, mas é absolutamente insuficiente para cobrir as exigências da luta. Dos 15.300 oficiais do Exército, 3.600 aderiram ao Partido Republicano e 4.500 aos sub-rebeldes. A Guarda Civil, em muitos aspectos, permanece fiel ao estilo republicano. O pronunciamento falhado, por um lado, e a incapacidade do governo para esmagar as fontes da revolta, por outro, levaram a que a situação se transformasse numa guerra civil. Uma tragédia contínua que durará 3 longos anos. O levantamento militar triunfa na Galiza, Castela Velha, Navarra, Alva, Cáceres e parte de Aragão. No da Lucha triunfa em Sevilha, Cádiz, Córdoba e Granada. As cidades mais importantes em população e maiores em indústria, como Madrid, Barcelona, Bilbao e todas as cidades deliberativas, permanecem no poder da República. Polacos, húngaros anticomunistas, romanos fascistas e portugueses. Além disso, cerca de 80.000 regulares mais-oquias fortemente controlados por oficiais espanhóis participarão de todo o concurso. Aqueles que vêm defender a República são reunidos pelas chamadas Brigadas Internacionais. Homens de todo o mundo vêm à Espanha para lutar pelos espanhóis e por si próprios. A maioria deles é de origem europeia, embora existam também norte-americanos, espingardas americanas e alguns iates. E muitas famílias espanholas vão ficar separadas por quase 3 anos. As cidades e vilas de Espanha estão esvaziadas de homens mobilizados, e as mulheres têm de assumir o vazio da guerra. Como quase sempre se diz na história e mais particularmente nas guerras, elas se encarregam da vida cotidiana, enquanto os homens iam para a frente de combate. Num papel humilde e silencioso, elas conquistam aqueles que mais sofrerão com a ausência de seus amados. Comentou-se a chegada das primeiras ajudas externas aos 2 lados da luta. Na mesma noite de 19 de julho, ao governo da República recorre a França para solicitar apoio contra os rebeldes. O presidente Léon Blum envia os primeiros 26 aviões e quantidades de material bélico antes da criação do Comitê de Não Intervenção. A primeira entrega acontece no dia 24 de julho, e o governo da República autoriza a venda de 1 milhão de libras de ouro esterlina para o Banco da França, e criou uma brigada de voluntários antifascistas com 5.000 soldados. É decidido doar 1 bilhão de francos à República e abrir um escritório em Paris para recrutar brigadistas que queiram lutar na Espanha. O governo britânico, nas primeiras semanas de guerra, não toma medidas para impedir a chegada de carregamentos de aviões de transporte de ambos os lados. Cidadãos e republicanos voltam-se para o mercado civil britânico. Além disso, os rebeldes, em 19 de julho, solicitaram ajuda da Itália e da Alemanha para adquirir aviões e material de guerra. A Alemanha foi criticada por ambos os lados, mas no final optou pelo lado rebelde.
capnotibus únicos passaram em julho de Abalin de Sardenha, 12 aviões com destino a Melícia, Glecana o seu destino 9, Portugal, através das suas fronteiras e facilitando o tráfico de armas por março. O governo Roosevelt, nos Estados Unidos, não corta o fornecimento de petróleo aos rebeldes, solicitado pela República que transferindo 60 legionários para Sevilha, montados em um avião Fokker, atravessando o Estreito de Gibraltar e chegando ao aeródromo de Tablada, Cheche em Sevilha, para reforçar as poucas tropas do general que já não estarão no poder. A partir de agora, os nacionais vão colocar mais de 800 homens na península. Quantidade insuficiente para o objetivo pretendido. A República aumenta o contingente de navios para bloquear o estreito e impedir a passagem das tropas na península. A frota espanhola era a 8ª maior do mundo naquela época, e a maioria dos navios permanecia do lado republicano. Muito embora, a toda a tropa revolucionária, quase todos os oficiais da Marinha tenham sido assassinados, com a consequente perda de operacionalidade. Comboio da Vitória. No entanto, os republicanos descobriram algo alarmante na Baía de Algeciras e conseguiram fechar novamente as rotas marítimas até outubro. A maioria das tropas africanas conseguiu cruzar o Estreito de Gibraltar em outubro de 1936. A ligação entre os comboios aéreos e marítimos foi crucial para os nacionais, permitindo que tomassem a iniciativa no sul. No total, aproximadamente 15 mil homens chegaram por via aérea e cerca de 10 mil por mar, a partir de outubro de 1936. No dia 1º de agosto, o general Franco, comandante do exército marroquino do Sul, ordenou que 3 colunas lideradas por Bangarcia, Ascensião, Castejum e Tela, avançassem em direção ao norte. As forças africanas começaram a marchar rumo a Badajoz, passando por Sevilha, para enfrentar as forças de Alonso, que controlavam Castela e o norte da Extremadura. Assim, a capital da Espanha se tornou um ponto estratégico para o avanço nacional, através das terras andaluzas e extremenhas. As colunas deveriam seguir pela rodovia Sevilha-América e, a partir desse ponto, conquistar a cidade de Badajoz. Assim começa o conjunto de operações conhecido como Batalha do Guadiana, cujo objetivo é unir as forças nacionais do norte com as do sul. As colunas do exército africano se unificam sob o comando do tenente-coronel Yawi e procuram atingir um duplo objetivo. Nas laterais, 2 exércitos rebeldes bloquearam o acesso à fronteira portuguesa com o governo. A coluna do exército regular, liderada pelo general Yawi, avança em direção a Córdoba para enfrentar a ofensiva republicana comandada por Miaja. No dia 2 de agosto, as colunas Sencio e Castejón são mobilizadas. Quase sem encontrar resistência, a partir de 4 de agosto, a coluna Sencio ocupa cidades ao longo da rodovia para Sevilha-América. Composta por 2.000 soldados, essa coluna conquista territórios utilizando táticas de guerras coloniais, diminuindo a resistência nas cidades. A frente avança 80 quilômetros em um único dia. A coluna Sencio chega a Almendralejo, onde enfrenta um dos primeiros focos de resistência republicana. Eles ocupam toda a cidade, exceto a igreja, onde alguns moradores se abrigam, e milicianos atiram nos legionários da Torre Cineira até serem removidos. Almendralejo caiu no final do dia 7 de agosto. Seguindo a estratégia de Franco, uma terceira coluna, Vanguardia, avançou em direção hacia norte, enquanto a coluna Senlan de Sevilha se uniu às outras 2 colunas. Assim como as anteriores, esta coluna era composta por 2 batalhões, uma bateria de artilharia e diversos serviços auxiliares. No dia 10 de agosto, as tropas nacionais chegaram às localidades de Mérida, onde encontram uma primeira resistência. Embora muito rudimentar, por parte dos republicanos, a artilharia foi preparada e, aproveitando a confusão republicana, atacou a cidade por 3 lados. Das pontes que atravessam o rio, optou-se pela ponte Arromã, aproveitando que esta não foi explodida. A escassa resistência republicana não consegue conter o avanço das tropas nacionais. Assim, os nacionais chegam à praça principal e entregam Mérida ao tenente-coronel Yawi ao meio-dia do longo mês de agosto. Mérida tornou-se um elo entre Sul e o norte nacional,
adquirindo grande mobilidade de movimento para o exército rebelde. Os rebeldes, sem preparação militar, se armem com fuzis e espingardas, mas nada poderão fazer contra as colunas nacionais. A maioria desses homens enfrenta a difícil missão de carregar suas armas, sem saber atirar. Seguindo o plano estabelecido pelo Exército Nacional, as tropas de Iauí continuam avançando em direção ao norte, para estabelecer um amplo corredor que liga Mérida a Cáceres. Iauí ordena o desvio para o oeste e, após, ocupar a Real Academia Espanhola. Eles chegam aos arredores de Badajoz no dia 13 de agosto, com a cidade se tornando um ponto crucial para o avanço em direção a Madrid. Em resposta às notícias alarmantes, o governo da República continua a enviar reforços para a região. De Madrid partiu uma coluna em direção à Europa, de Valência veio a coluna Fantasma, e de Ciudad Real, uma terceira coluna avançou para Dom Benito, ameaçando os flancos expostos das tropas africanas. Milicianos das cidades próximas utilizaram todos os tipos de veículos para se aproximar o máximo possível da cidade cercada. Os milhares de milicianos que vieram em auxílio à cidade enfrentam grandes dificuldades para resistir. Badajoz está cercada. As tropas nacionais avançam implacavelmente em direção ao seu objetivo. A cidade é defendida por cerca de 3 milicianos mal armados, sem treinamento militar adequado e com entusiasmo variável, além de 500 soldados e algumas peças de artilharia. Os milicianos se abrigam nas muralhas inevitáveis. Esta é a primeira resistência coordenada e organizada. Os milicianos republicanos isolados se reúnem em torno dos sólidos muros do século XVIII na tentativa de resistir. Os combates ocorrem no Forte Pardalara e no quartel Manacho. O comandante Alonso, junto com um grupo de milicianos, conseguiu repelir um primeiro ataque. A Guarda Civil se rebelou, mas a insurreição foi contida. Em 14 de agosto, a Artilharia Nacional retomou os disparos contra as muralhas. Pouco depois, as tropas de Iauí iniciaram um ataque em resposta aos gritos. A tropa avançaram pelo lado direito e entraram pela porta do carro. Os legionários lideraram o esforço para conquistar a cidade, mas apenas um capitão, um cabo e 14 membros regionais chegaram à plaza de La Trinidad. A batalha se espalhou pelas ruas, e os nacionais já controlavam grande parte de Badajoz. Mesmo assim, os confrontos continuaram até o anoitecer, com tiroteios internos que duraram a noite toda. Os milicianos são forçados a recuar. A operação, marcada por extrema violência, transforma a situação caótica em um verdadeiro banho de sangue. No entanto, a entrada das tropas nacionais em Badajoz, uma verdadeira fortaleza, custa a vida de muitos soldados da 4ª e 5ª Legião. A aviação republicana não aparece em nenhum momento, permitindo que a aviação nacional controle o céu. Na área, 50 milicianos resistem até esgotarem suas munições. A cidade é tomada ao anoitecer, mas os tiros dos atiradores de elite da milícia ressoam por horas. Badajoz deixou de ser controlada pelos republicanos. Em 15 de agosto de 1936, os protestos na cidade ocorreram na interseção das duas fronteiras nacionais, chegando até a fronteira portuguesa. A queda de Talavera aparece inevitável, e os republicanos, cientes da importância de manter Talavera, lançaram a primeira ofensiva organizada, enviando um grande número de tropas e material militar. Reforços chegaram de Madrid e outras regiões para impedir o avanço dos nacionais. Entre as forças enviadas estavam 900 guardas civis, 500 carabineiros e 3 companhias de guardas de assalto. No entanto, a cidade caiu no dia seguinte. As colunas nacionais de Asencio, Teijeiro e Castejon concentraram-se na floresta de Moral de La Mata para continuar o avanço, em direção à bacia do rio Tajo. Iauí aproveitou as derrotas inesperadas dos milicianos para realizar avanços e infiltrações. As estradas de acesso a Talavera estavam constantemente movimentadas com a chegada de homens e materiais para sua defesa. No entanto, a cidade caiu no dia seguinte. As colunas nacionais de Asencio, Teijeiro e Castejon concentraram-se na floresta de Moral de La Mata para continuar o avanço, em direção à bacia do rio Tajo. Iauí aproveitou as derrotas inesperadas dos milicianos para realizar avanços e infiltrações. As estradas de acesso a Talavera estavam constantemente movimentadas com a chegada de homens e materiais para sua defesa. É sabido que, se Talavera cair,
O próximo objetivo será outro ponto estratégico. A população de Talavera clama por reforços, mas a situação é de completo caos e desordem. A aviação nacional lançou bombas sobre o campo de aviação e diversos locais em Talavera. O pânico entre os moradores, causado pelo bombardeio, foi intensificado pela batalha aérea que se desenrolou antes da chegada de 8 aviões republicanos. A Guerra Civil Espanhola, conhecida como a Primeira Guerra Moderna, experimentou os primeiros bombardeios de cidades. Em 27 de agosto de 1936, ocorreu o primeiro ataque aéreo, quando aviões alemães bombardearam Madrid durante 48 horas, marcando a primeira vez que uma cidade foi alvo da aviação. Todos os bairros orientais de Salamanca foram bombardeados, sabendo os nacionais que muitos de seus aliados e a maioria das autoridades diplomáticas estavam lá. As primeiras trincheiras da guerra foram construídas em Talavera. No entanto, apesar do grande número de tropas republicanas, a falta de preparo militar e indisciplina dos homens levaram ao fracasso na defesa. As ofensivas foram mal coordenadas. Os milicianos desconheciam os princípios básicos do combate em campo aberto, o que resultou na perda de posições estratégicas e na tendência de se concentrarem perto de estradas. Em 1º de setembro, os nacionais tomaram as cidades próximas a Talavera, cortaram a rodovia, a estrada e o campo de aviação para impedir a chegada de reforços inimigos. A captura da cidade foi dificultada pela presença de trincheiras. As colunas de Asencio e Castellón tomaram a estação e interromperam as comunicações com a vila. A falta de tropas e armas por parte dos nacionais, junto com a ação da cavalaria de Amora, resultaram na retirada dos milicianos. Às 14h30 do dia 3 de setembro. No dia 22 de julho, as portas do Alcázar foram fechadas definitivamente. Lá dentro, cerca de 1.900 pessoas aguardavam a chegada das tropas de Franco. O edifício está situado no topo de uma colina, oferecendo uma boa defesa e vigilância da área circundante. Deixe seu comentário sobre o assunto e se gostaria de ver a quarta parte. E não esqueça de se inscrever, dar seu gostei e compartilhar para que o YouTube entenda o quanto foi relevante o nosso trabalho. Obrigado por assistir.